consegue encontrar palavras em irmãos, em amigos, em parente, aquele amigo mais chegado. E às vezes a palavra de consolo, a maior parte vem dentro da Bíblia. É o nosso Deus que nós confiamos, né? Se nós analisarmos bem, muitos personagens dentro da Bíblia, eles sofreram guerras espirituais, guerras externas, guerras, diminui um pouco agudo, Matheus, por favor, guerras externas, mas a maioria deles tiveram certeza em Deus. Aqueles que não tiveram a certeza no Senhor, todos eles perderam. E por essa semana, irmãos, eu, no meu testemunho, passei uma grande dificuldade, uma dificuldade externa, coisas que a gente nunca imagina passar, tanto eu quanto a minha esposa. Alguns irmãos sabem aqui. E passei um problema muito grande relacionado com a minha filha na escola. Mas de uma coisa eu tenho certeza, irmãos: Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa vida. Na quinta-feira tivemos aqui também o pedido de oração pela nossa irmã Ana Paula também, que estava no hospital. E louvado seja Deus que não foi uma coisa pior, né? Não precisou passar por cirurgia, não precisou passar por coisas piores. Mas o Senhor a livrou de toda maldade, de toda coisa contrária. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 91 que Ele diz que vai dar ordem aos anjos ao respeito de cada um de nós para guardar, seja de dia ou seja de noite. Salmos 91, 11. Irmãos, a nossa vida, irmãos, a gente vai viver sempre tempos de guerra. Sempre. Todos os dias. E o bom, irmãos, o bom é que seria que nós não vivêssemos essas guerras, mas vamos viver sempre, seja uma guerra dentro da nossa família, dentro da empresa, na sociedade. Às vezes as pessoas te afrontam, né? Tiram a tua liberdade, o teu pudor, põe à prova. Mas eu confio no Senhor em qual nós servimos. Nós confiamos no Senhor ao qual nós servimos. Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos no dia de hoje é lá em Eclesiastes, esse livro maravilhoso de Salomão, Eclesiastes, capítulo 4. Compartilhar esses versículos, na qual Salomão ele fala sobre os males e as tribulações dessa vida. O interessante é que ele, sendo um homem cheio de sabedoria, de conhecimento, de estrutura, instrução, ele passou também pelos mesmos problemas. E muitas das vezes achamos que por eu vou começar a servir ao Senhor porque a minha vida não está indo muito bem, as coisas parecem que está tudo dando errado e eu vou começar a servir ao Senhor. Irmãos, eu posso dizer que é uma grande desilusão. Porque a gente achar que vamos servir ao Senhor para que Deus nós podemos barganhar com o Senhor e dizer assim: vou começar a servi-lo porque eu vou começar a andar no mar de maravilhas. Irmãos, nós vamos ter os espinhos também. Nós vamos passar pela tempestade. Nós vamos passar pelas lutas também. A nossa vida ela vai continuar sendo a mesma. Todos nós vamos sofrer as nossas guerras. Todo dia nós vamos sofrer as nossas lutas. Eu não queria ter as guerras, irmãos. Eu não queria passar por lutas. Mas Jesus falou assim: no mundo nós teremos aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu estou convosco. E as tribulações, irmãos, ela vem às vezes para tentar desestimular, enfraquecer, tentar te fazer parar. Mas a palavra do Senhor diz que a tribulação ela produz o que, irmãos? A experiência. E a experiência ela produz a esperança. Todo tipo de cristão, todo cristão passa por tribulação para que possa adquirir experiência. Nós temos tido um estudo aqui nas quinta-feiras sobre 2 Coríntios, o que Paulo tem passado em carne, o que Paulo tem passado as lutas, o que passou pelas lutas, mas em tudo ele deu graças ao Senhor.
Aleluia. E nesse livro de Eclesiastes, irmãos, ele fala muito bem sobre as tribulações. Ele diz assim, ó, depois voltei e me atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador. E a força estava na banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que dos que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras traz ao homem simplesmente a inveja do seu próximo. E tudo isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. E é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas as cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, não tem irmã. Contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. É melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo haverá outro que levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquitarão. Mas um só como se aquintará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa se amoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Essas palavras aqui, irmãos, esses versículos, nós podemos destacar eles entre opressão, inveja, né? E nunca estar sozinho. Salomão, ele traz alguns ensinamentos para nós, irmãos. Que no mundo sempre vai haver opressão. Em todo lugar que nós formos, irmãos. Eu já saí do Brasil porque eu já sofri opressão lá. E se eu perguntar aos irmãos aqui, perguntar o que vocês já sofreram lá no Brasil, os irmãos vão contar as suas opressões. Se eu perguntar para os nossos irmãos aqui em Portugal, que já são daqui, o que vocês já sofreram no passado, cada um vai ter uma história de vida a se contar. As opressões que passou, às vezes, com seu vizinho, com seu irmão, com seu esposo, com seu filho, com seu patrão. São tantas opressões que nós passamos, porque aqui no livro de Eclesiastes ele fala que atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então todos nós, irmãos, estamos incluídos nisso. E parece que quanto mais a sociedade está tomando conhecimento, mais opressão está tendo. Quando você dá poder a uma pessoa que tem muito conhecimento, ela oprime sobre aquele que não tem conhecimento. Ela oprime, às vezes, com trabalhos forçados. Às vezes, ela oprime com o psicológico da pessoa. Aquele que busca mais conhecimento, você tanto pode usar ele para a maldade, como para a bondade também. E aqueles que não têm, eles são oprimidos. O próprio Salomão falou isso no seu texto aqui, que diz assim, ó: eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, dos que não têm consolador. Porém a força estava da banda de quem? A força estava dos lados do opressor. Os opressores eram mais fortes, mas tinha uma diferença, irmãos. Eles não tinham consolador. A pessoa que oprime, ela não tem paz. A pessoa que oprime, ela não tem descanso. Ela vive dia e noite maquinando sempre o mal do próximo. Porém aquele que é oprimido tem uma diferença.
Aquele que busca no Senhor alcança, irmãos. Aquele que conhece o Senhor de perto tem um Consolador. O próprio Jesus Cristo falou isso para você, falou isso para mim. Eis que vou para o Pai, mas eu vou deixar um Consolador para vocês. E talvez alguém aqui, e eu mesmo, no dia da minha angústia, quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e vamos chorar aos pés do Pai? Porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, irmãos. O nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza vem do Senhor. Eu não sei como foi a tua semana. A minha, irmãos, foi maravilhosa. Satanás, ele quis desestimular tanto a mim quanto a minha família. Mas eu digo uma coisa: eu confio no Senhor Todo-Poderoso. Essa semana o nosso irmão Eliário passou por dificuldades também. A sua esposa também. Teve irmãos aqui que passou. Sabe, o interessante, irmãos, é que a gente vai conhecendo as histórias de cada um dos nossos irmãos. Ontem a irmã Eloane mandou uma mensagem para mim, um vídeo. Na casa dela estava jorrando água no teto da casa dela, que tinha estourado um tubo de água lá, e ela não estava em casa, só estava ela e os filhos. Falei, irmã Eloane, infelizmente eu não posso fazer nada, porque eu estou tão longe de Mafra. Ela falou, não, irmãos, eu não quero que o irmão venha aqui, mas eu quero que o irmão me tire uma dúvida do que está acontecendo. E era um termoacumulador que tinha estourado em cima do telhado dela. E eu pensei comigo, meu Deus, a gente tem as nossas aflições, as nossas guerras do nosso dia a dia. Talvez essa semana foi uma maravilha para nós, mas a gente não sabe o que é que vai encarar diante daqui, de amanhã em diante. Mas temos que estar preparados, irmãos. Nós sofremos as nossas lutas dia após dia. Nós temos uns leões, vários leões todos os dias a matar. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, irmãos, ele foi confiante no Senhor. Mas provavelmente dentro do seu íntimo, do seu coração, ele foi temeroso, irmãos. Porque Daniel, ele era ser humano. Todos nós somos seres humanos. Mas nós devemos aprender a confiar no Senhor. Salomão, ele diz assim, a opressão estava sobre os opressores, mas eles não tinham consolador. Porém, pelo que eu louvei, os que já morreram mais do que vivem, ou seja, os que morreram não vão sofrer mais opressão. Eles estão libertos dessa opressão. Este mundo, irmãos, ele está cada dia após dia caminhando de mal a pior. Eu converso com os meus parentes lá no Brasil, irmãos, às vezes eles falam a calamidade que está no país. Às vezes eu converso com algumas pessoas aqui em Portugal mesmo, e conto as calamidades que estão acontecendo. Às vezes eu sento com algumas pessoas que eu não conheço e começo a comentar da sua vida, da sua família, e conta os problemas, as tribulações que estão se passando. E eu falo, Senhor, como é que pode? Todo dia tem sempre as pessoas questionando. Mas, irmãos, nós que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, fala que nós temos um Consolador. A palavra do Senhor diz que é melhor que uns e outros, que aquele que ainda não é, que não viu as obras más que se fazem debaixo do sol. Ou seja, melhor é aquele que não passa por isso. Melhor é aquele que não vem a este mundo. Porque nós ficamos felizes quando nossos filhos nascem, vivem, mas aí começa uma guerra, começa uma luta. Às vezes eu sento com a minha filha e falo assim, Júlia, você tem que ser forte, corajosa. Porque a verdadeira luta, irmãos, às vezes não é no nosso aqui, é lá fora. É o que nós vamos enfrentar. É sabermos nós se defender. É saber nós confiarmos no Senhor. Saber que existe um Deus poderoso que pode lutar as nossas guerras. Josafá, quando foi para a guerra, irmãos, talvez ele estava muito preocupado, porque o inimigo era grande. A quantidade de soldados, a quantidade de pessoas que estavam com Josafá, não tinha como vencer uma grande multidão de exércitos que vinha contra ele, os filisteus. Mas nós sabemos, irmãos, que nosso Deus é que guerreia as nossas causas, irmãos. Glória a Deus. Às vezes nós não sabemos como guerrear. E Deus lá do céu está olhando a nossa causa, sabe? E Ele está vendo a nossa atitude, como é que nós vamos demonstrar diante dele. Será que nós vamos bater de frente contra o inimigo? Ou será que nós vamos dobrar o nosso joelho e clamar por Deus Todo-Poderoso? E clamar por aquele que pode guerrear as nossas causas?
Observamos que nesse capítulo 4, vemos a injustiça, a corrupção e a falta de empatia tem deixado pessoas a sofrer. E é todos os dias, irmãos. A gente liga a nossa televisão, olha no computador, na internet, a gente vê tanta injustiça, tanta desigualdade social, pessoas sendo oprimidas, pobres sendo oprimidos pelos mais fortes. Os meios políticos já se não dá mais para confiar. Às vezes, por onde nós andamos, no bairro que nós vivemos, ou até mesmo aquele amigo que achamos que é um amigo, quando nós confiamos em contar uma coisa para ele, ou então quando nós estamos passando por dificuldades, e assim, eu vou correr até fulano, e ele vai me ajudar. E aí você se decepciona com aquele que você menos imaginava que iria te ajudar, ele não te ajuda. Há momentos que Deus vai deixar nós no deserto, para podermos saber que nós somos submissos ao Senhor e que nós somos dependentes dele. Amém. Eu não posso ser dependente do nosso irmão Alex, do nosso irmão Vicente, do nosso irmão Douglas. Eu tenho que aprender a ser dependente de Deus. Aleluia. Eu tenho que aprender a ser dependente de Jesus Cristo. A palavra do Senhor: não faça do seu braço a sua força. Ela diz assim: mas faça do Senhor a sua força. Se nós observarmos o livro de Salmos, irmãos, a maioria desses cânticos aqui, é Davi dizendo que a força dele vem do Senhor. Houve momentos que Davi abriu cânticos aqui, cânticos de tristeza, de desânimo, mas lá no final ele falava que a força dele era do Senhor. E esse livro diz assim que temos uma breve reflexão, na qual Salomão, a respeito de algumas aparentes contradições quanto ao controle que Deus tem sobre o mundo. Qual é a contradição? Existe o mal e a corrupção, onde deveria existir a justiça. Sabe? Aonde a sociedade é oprimida, aonde tem a corrupção, aonde tem a falta de empatia pela pessoa, deveria se haver justiça. Porque justiça é para ser feita aonde não há. A outra contradição é: as pessoas criadas à imagem de Deus estão morrendo como, irmãos? Estão morrendo como animais. Pessoas morrendo como animais. Não sei se os irmãos lembram, mas na época da pandemia, o que mais nós vimos na televisão eram pessoas sendo enterradas como um bicho, dentro de um saco preto. Coisa que eu nunca imaginei que um dos meus iria passar por isso. Mas a minha própria avó passou por isso. E pessoas que eu conheci também passaram por isso. Então é falta de justiça. Um outro ponto também diz assim, ninguém conforta o oprimido. Pessoas motivadas pela inveja e assim por diante. A falta de amor, de empatia. Pessoas motivadas, talvez alguém aqui, irmão, já passou por isso. Quantas vezes lá na empresa onde você trabalhou ou trabalha, pessoas que querem crescer, subir degraus, falando mal de ti. Espero que isso não haja aqui dentro da nossa igreja, porque nós não devemos aprender dessa maneira, mas a palavra do Senhor diz que nós temos que crescer conforme os seus méritos, conforme o que você trabalha, conforme aquilo que você desempenha, conforme aquilo que você faz. É pelos méritos, não é subindo pelas costas da pessoa e falando mal. Mas a palavra diz em Eclesiastes também, diz assim, também eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras traz um homem uma inveja do seu próximo. Aí nós vemos assim, nossa, mas fulano e tal prospera tanto, mas você não sabe que ele tem estudado à noite, você não sabe o quanto teve passado, noites em claras, trabalho árduo, duro, para poder conquistar aquilo. Nós só queremos saber o que ele tem, mas não queremos saber o que ele passou para ter, o sofrimento que ele teve. Nós queremos aquilo que ele tem, mas não queremos aquilo que ele sofreu, para poder conquistar. Servir a Cristo, irmãos, servir ao Senhor, não é de qualquer maneira.
Servir ao Senhor, nós vamos passar por lutas e dificuldades. Mas Jesus falou assim que Ele estaria conosco. Nós vamos passar problemas espirituais, irmãos, e problemas materiais. Mas Jesus vai estar conosco. Aleluia. O trabalho diz assim, no verso 6. É melhor uma mão cheia com descanso do que as ambas com trabalho e a aflição de espírito. Sabe aquela pessoa que trabalha bastante? Não se cansa, dia e noite trabalhando, mas chega uma hora que tudo que ele olha assim, já não faz mais sentido. Há um tempo atrás eu citei um versículo aqui, na qual Salomão chegava diante da sua janela, via todo o reinado dele, tudo que ele tinha conquistado. Mas Salomão falou assim: tudo isso aqui engorda a minha alma, a minha carne e o meu espírito, mas tudo isso aqui é vaidade. Tudo. Porque se Deus quiser enviar um meteoro, se Deus quiser enviar anjos, irmãos, Ele destrói tudo. É tudo aflição, irmãos. A gente desejamos às vezes conquistar casa, carro, conquistamos, maravilha, é bom, irmãos, não é pecado? Não, nós temos que conquistar mesmo. Mas sabe quando nós conquistamos e vimos assim: nossa, eu comprei essa caixa de som, é o que eu queria, mas daqui a pouco que eu compro, passa um tempo, parece que para mim já não faz mais sentido isso. Aí eu quero comprar um aparelho de som melhor do que esse que eu tinha. Tudo engorda a alma, irmãos. Mas o verso diz assim que é melhor uma mão cheia com descanso do que ambas com muito trabalho e aflição. Quem aqui não quer chegar à noite na sua casa, descansar, colocar a sua cabeça no seu travesseiro, na almofada e descansar no Senhor? Porque tanta gente que vive dia e noite trabalhando, tentando engordar a sua conta bancária, e chega a uma certa altura da sua vida, tudo que foi conquistado, aí começa a gastar com remédio, com médico, com exames, porque a sua saúde toda foi gasta no trabalho. Aí perde família, perde filhos, não tem um tempo de qualidade com seus parentes, com a sua família, e a vida se passou. Passa, irmãos, tudo passa nessa vida. Tudo passa. No verso diante diz assim, há um que não tem segundo, há um que é só e não tem um segundo. Ele não tem filho e nem irmã, e contudo todo o seu trabalho não há fim, e nem os seus olhos se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso é vaidade e enfadonha, né? Nós vemos, irmãos, que o que é mais fácil? É eu conquistar sozinho ou eu conquistar com ajuda? Qual é o mais fácil, irmãos? Eu fazer essa obra sozinho ou eu fazer essa obra com a ajuda de todos? Porque é mais fácil eu ter um irmão do meu lado ajudando, porque se no dia que eu cair, o meu irmão me ajuda, levanta. Em todas as áreas da nossa vida, irmãos, em todas as áreas da nossa vida, eu acho que aqui ninguém conseguiu conquistar sozinho. Pode parar e pensa, aonde você chegou, se não teve uma pessoa que te ajudou, se não teve uma pessoa que te indicou dentro de uma empresa, se não teve uma pessoa que foi lá e te ajudou com teu filho, se não teve uma pessoa que te ajudou lá na creche, na escola, se não teve uma pessoa que te ajudou quando você estava precisando. Eu sou prova disso. Quantas pessoas me ajudou quando eu casei, irmãos? Quantas pessoas me ajudou quando minhas filhas estavam doentes? Quantas pessoas que me ajudou, que colocou quando eu estava desempregado e colocou eu dentro de uma empresa? Fez uma indicação para poder entrar naquela empresa. Muitas pessoas durante a minha vida me ajudaram. Então eu sozinho eu não consigo. Você sozinho não consegue. Primeiramente, irmãos, eu preciso do seu Deus. E segundo, eu preciso dos irmãos.
Essa obra aqui ela é feita com a ajuda de todos. O meu trabalho lá fora é feito com a ajuda de outras pessoas. Eu trabalho num local, irmãos, que praticamente eu trabalho sozinho. Mas quando vem pessoas para me ajudar, irmãos, a obra, o trabalho parece que deslancha. Começa a andar mais rápido. A vida é dessa maneira, irmãos. Ninguém no mundo vive sozinho. Todos nós dependemos um do outro. Salomão, ele quis expressar isso aqui, ó, que é melhor em ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quantas vezes, né, quando eu pegava um serviço com o Fernando, eu trabalhava junto com ele, e às vezes um serviço que durava 2 dias, que era para durar 2 dias, quando ia eu e o Fernando, durava um dia só. Mas a paga era melhor. Nós recebíamos mais rápido, recebíamos melhor, porque o tempo de trabalho que era gasto em 2 dias, eu gastei um dia só. Ou seja, aquele dinheiro eu ganhava em um dia. Então é melhor ter 2, irmãos. No dia da adversidade, olha o que diz no dia da adversidade. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que se levante. Aí no verso 12 ele diz: e se alguém prevalecer contra um, ou seja, se alguém prevalecer contra você sozinho, como há de você resistir, se você estiver sozinho? Porém, quando estiver em 2, né, diz assim, ó, porém, quando estiver os 2, não lhe resistirão. Porque um cordão de 3 dobras, ele é mais forte, ele é mais resistente. Então, irmãos, nunca esteja só. Deus está contigo, aonde você estiver. Mas saiba de uma coisa: faça sempre amizade sincera. Conte sempre com aquele que realmente é o teu amigo. Salomão dá aqui uma instrução para nós, que é melhor andar 2 do que 1. Porque se um cair, o outro levanta. E diz assim, ó: o próprio Jesus, em sua caminhada, sofrendo pressões externas, sociedade da época, os escribas, fariseus, ele mesmo rogou ao Pai: Senhor, afasta de mim esse cálice, porque estava pesado para ele. Mas vemos alguns versículos que Deus está conosco. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3 e 4, Mateus, por favor. 2 Coríntios: porque já é manifesto que vós isso mesmo, 2 Coríntios 1, 3 e 4. Capítulo 1, 3. Bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Próximo. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então o Senhor, ele vai estar sempre conosco, as tribulações, para que também nós possamos consolar aquele que anda em tribulação. Por isso que não é bom que estejamos sozinhos, irmãos. Sabe? O dia que eu estiver em aflição, se eu puder contar com alguém que pode me dar uma palavra de conforto, de ajuda, maravilha, irmãos. É uma bênção. Porque vai ter pessoas que vão te animar, te consolar. E se eu estiver sozinho? E se eu não tiver ninguém? Eu vou me recantear dentro da minha casa, dentro do meu quarto? Porque eu não tenho amigos? Mas é melhor ter 2, irmãos. Porque no dia da angústia ele vai nos consolar. Deuteronômio 31, 8. Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de quem? Diante de ti. Ele será contigo, e não te deixará, e não te desamparará. Não temas e não te espante, porque o Senhor é contigo. Ele vai diante de ti, irmãos. Você não está sozinho. Aleluia. A luta
as tribulações dessa vida que te fazem assolar às vezes, não vai estar contigo. Passei luta por essa semana, passei, irmão. Mas eu sei que existe um Deus que está comigo. Você passou, irmãos, mas existe um Deus que está contigo. Você não está sozinho. Então saiba de uma coisa, irmãos. Se o próprio Jesus Cristo passou por lutas e dificuldades, por que nós não vamos passar? Por que nós não vamos passar dificuldades? O Senhor vai estar conosco. Eclesiastes, no capítulo 4, ele oferece uma reflexão profunda sobre a natureza humana, a injustiça social e a importância das relações interpessoais. Esse livro, irmãos, ele reflete profundamente que no mundo vai haver corrupção, no mundo vai haver maldade, no mundo vai haver desonestidade, mas ele também refere que nós não podemos viver sozinhos. Vai haver sempre inveja, vai haver sempre opressão. A humanidade sempre foi formada. Lembra os primórdios da Bíblia? Abel e Caim, né? Abel e Caim, Jacó e Esaú. E entre outros também, irmãos. Abel e Caim com inveja. Jacó com desejo da primogenitura, né? A bênção do seu pai. Ele queria melhor que Esaú. Então, irmãos, sempre vai haver isso. Salomão, ele desafia as concepções convencionais do sucesso e a felicidade, destacando que a verdadeira riqueza reside na sabedoria de valorizar o próximo e valorizar as relações. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Todos esses momentos. Eu louvo ao Senhor, porque por onde eu vou, eu sempre faço amigo. E eu sei que meus irmãos também é da mesma maneira. Se amanhã eu sair daqui, irmãos, eu sei que eu vou deixar muitos amigos aqui. Se os irmãos saírem daqui, vai deixar amigos. Eu saí do meu país, eu deixei muitos amigos lá, irmãos. Muitos. E eu sei que se eu voltar, eu sei que eu vou contar com muitos lá. Tem outros que diziam que eram meus amigos. Hoje já não tenho mais contato com eles. Mas saiba de uma coisa, a palavra do Senhor diz que nós temos que manter relações interpessoais e buscando sempre a sabedoria do Senhor. O próprio Salomão falou isso dentro dessa palavra. Não se esqueça, irmãos, vamos passar dificuldades? Vamos. Mas ele diz na sua sabedoria que nós não devemos esquecer que existe um Deus que pode nos ajudar e existem pessoas que também vão te ajudar. Amém, irmãos? Amém. Então essa é a mensagem que eu quero trazer para você nessa tarde. Passamos dificuldades, problemas, opressões? Sim, mas o Senhor está conosco. Você não está sozinho. Jesus está contigo. A sociedade, ela oprime dia após dia. Agora eu não sei se os irmãos que não têm acesso à internet, né? Mas o que eu tenho observado agora, tem um tal de, agora que as mulheres agora estão criando filhos artificiais para satisfazer a sua vontade de mãe, porque não querem ter filhos mais naturais, né, como seres humanos. Agora querem ter filhos artificiais. Irmãos, o mundo está se caminhando de mal a pior. De mal a pior, irmãos. É cada coisa, cada semana, cada mês, cada ano, a gente vê cada novidade, sabe? Cada coisa estupenda, cada coisa horrível. E às vezes eu falo assim: Senhor, volta logo, porque está ficando mais difícil viver nessa terra. E saiba de uma coisa, irmãos: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. A luta pela sobrevivência é entre a tua família. Corrija enquanto é tempo, ensine enquanto é tempo, porque vai ficar pior, irmãos. E Jesus está voltando. As portas estão se estreitando. E aquele que não passar pela porta estreita, irmãos, vai ficar. É a palavra do Senhor que nos diz isso. Amém? Que Deus possa continuar abençoando em nome de Jesus a nossa igreja. Eu fico feliz, irmãos, pois hoje o nosso irmão Douglas